Olá, eu sou Walter Claveira e hoje vou responder uma pergunta que é bastante recorrente, tanto pelas redes sociais, na interação com o pessoal que nos acompanha, nos segue nas redes, nos cursos, treinamentos, consultorias que a gente trabalha na área de saúde. E trata-se de um assunto bastante preocupante. Hoje vamos falar sobre absenteísmo de pacientes e usuários dos serviços de saúde, suas consequências, como tentar dimensionar e diagnosticar esse problema e como enfrentar esse problema, quais são as melhores estratégias que a gente sugere a vocês utilizar para resolver esse grande problema. É importante ressaltar que o absenteísmo acontece em todos os níveis de atenção e em todos os setores ou esferas de atendimento, de atenção à saúde, seja privado ou público, seja um consultório particular, por menor que ele seja, uma policlínica, uma unidade de saúde, um centro de referência em saúde, um hospital, um grande centro de atendimento. Em todos os locais, a gente tem setores que criam um compromisso, ofertam uma consulta, ofertam um procedimento, um exame, e a partir disso reservam um horário para um paciente por vez ser atendido. E quando a gente tem o não comparecimento dos pacientes, gera-se uma série de problemas que a gente vai tentar entender. O principal problema que o absenteísmo traz é o desperdício. Um desperdício de tempo, um desperdício de recursos humanos, um desperdício de uma reserva que foi feita para um atendimento individualizado, um atendimento especializado ou simplesmente um atendimento de rotina, mas que estava reservado para uma pessoa e essa pessoa não veio, não compareceu, e desta forma a gente tem um prejuízo importante. Quando a gente fala que há um desperdício gerado pelo absenteísmo, pela falta do paciente, a gente está falando em desperdício de tempo, de recursos físicos que foram reservados para aquele paciente, recursos materiais que foram reservados para o atendimento ou os procedimentos que iriam ser feitos para aquele paciente, e recursos profissionais, recursos humanos que estavam reservados para o atendimento individualizado, qualificado do paciente, que simplesmente faltou ao seu compromisso. Essas faltas trazem geralmente grandes transtornos à organização do trabalho. A gente tem que levar em conta que o tempo e a capacidade de atendimento, de assistência de um setor ou de um serviço de saúde, ele é limitado, ele tem um limite. E quando a gente faz uma subdivisão desse tempo para atendimento de pessoas, sempre trabalhando muito com qualidade, né? com a meta de qualidade, e alguma dessas pessoas, uma ou várias dessas pessoas, passam a faltar a seus compromissos, toda a organização do atendimento passa a ser prejudicada, e isso traz prejuízos, desde prejuízos materiais, de faturamento, né? Seja faturamento direto ou indireto, ou de investimentos de recursos que não foram utilizados, seja também pelo próprio sobrecarga de trabalho, porque afeta a qualidade do atendimento, a própria questão dos profissionais que estavam num ritmo de trabalho e passam a ter demandas e problemas fora da organização que foi planejada, e tudo isso é muito ruim para o serviço de saúde. Outro grande problema que a gente tem com o absenteísmo, com a falta dos pacientes, é que há uma organização que foi prevista, né, para um atendimento e uma garantia de acesso para um limite de pacientes que seria razoável e qualificado de atender naquele momento. Quando a gente reserva horários e os pacientes não vêm às consultas, a gente tem um prejuízo grande com o próprio acesso. Em muitos casos, a demanda reprimida, né? Há filas de esperas para um atendimento e a pessoa simplesmente não vem e não acessa aquele serviço que estava garantido. Existem na literatura mundial, aqui no Brasil, na América Latina, diferentes motivos
que são mapeados pelo Serviço de Saúde como os mais comuns, os mais alegados pelos pacientes para faltar a um compromisso, a uma consulta, e desta forma caracterizar absenteísmo. Aqui no Brasil, geralmente, a maioria dos casos, ou boa parte dos casos, é alegado pelos pacientes o esquecimento. Simplesmente esqueci que tinha uma consulta agendada. Outros, boa parte deles, quando questionados por que faltaram a consulta, eles alegam ou argumentam que eles não sabiam que tinha aquela consulta marcada. Esses dois motivos são os principais, por incrível que pareça. Um terceiro motivo é doença. O paciente, naquele dia que viria para uma consulta, estava doente, impossibilitado de vir à consulta. Outro fator importante é pacientes que, quando questionados pela falta, eles falam que, bem, teve uma consulta agendada, mas era no horário de trabalho e eles não tiveram como participar ou vir a esta consulta. E outros assuntos, como problemas pessoais, enfim, problemas de transporte, problemas de impossibilidade, até econômica, de vir e fazer aquela consulta que estava reservada para eles. Bem, agora que a gente entendeu o que é o absenteísmo e as principais consequências que ele causa, né, que são problemas bastante sérios para o serviço de saúde, volto a dizer, tanto na esfera pública quanto privada, os prejuízos são muito grandes. É imprescindível que os serviços de saúde tentem quantificar e dimensionar essa questão de taxa de absenteísmo. Por que eu falo isso? Porque é bastante comum, por incrível que pareça, várias consultorias que a gente faz com serviços de saúde e com instituições de saúde, até grandes instituições de saúde, há sempre o relato do absenteísmo. Olha, nós temos uma grande falta de pacientes, uma grande taxa de não comparecimento de pacientes. Porém, quando a gente tenta conversar um pouco mais, tanto com as equipes de atendimento como com as equipes gerenciais sobre esse assunto, em muitos casos conhecido, há uma consciência muito clara de que esse problema existe, mas, por outro lado, não há um dimensionamento claro. Quanto é esse absenteísmo? Que tipo de absenteísmo está acontecendo? Que motivos trazem os pacientes a ter esse absenteísmo? E até porque, e isso é da área nossa de saúde, mas também da área gerencial, para a gente poder procurar algum remédio a esse problema, a gente tem que ter um bom diagnóstico de qual é o problema, quais são as dimensões, quais são as causas desse problema do absenteísmo. Como fazer esse diagnóstico? Existem metodologias, nas redes de saúde a gente trabalha com alguns métodos bastante conhecidos pela gente, até pela prática, e que dão bons resultados, que permitem ter uma radiografia muito clara do que está acontecendo naquele serviço. Muitas vezes o diagnóstico não é igual para toda a instituição, tem diferentes setores e diferentes serviços, enfermagem, procedimentos cirúrgicos, atendimento de consultas de atenção primária, de atenção especializada, que tem realidades muito diferentes, e esse diagnóstico tem que ter esse cuidado de ver em cada setor a dimensão e a qualificação e a quantificação também desse problema. A partir desse diagnóstico, a gente consegue criar estratégias, e estratégias que são, como eu estava falando antes, muitas vezes pontuais. A gente tem que fazer diferentes doses de diferentes remédios, gerencialmente falando, para que a gente possa criar algumas metas a partir de uma estratégia de trabalho, onde a gente possa e a partir do dimensionamento da taxa de absenteísmo, definir metas. Bom, esse mês, para o próximo mês, a partir dessas estratégias e dessas ações, a gente vai reduzir em 10% o absenteísmo que a gente tinha em relação ao mês anterior. E aí a gente vai fazer esse trabalho, vamos ir identificando novos problemas, algumas razões, alguns motivos que a gente não tinha bem claro
passam a surgir e a ficar mais claro ainda, e a partir disso a gente vai criando novas metas, mas a gente consegue reduzir radicalmente a questão do absenteísmo com várias medidas que a gente pode estar tomando no nosso dia a dia e trabalhando de forma muito clara, né? Ou seja, a gente já conhece o que é o absenteísmo, a gente sabe que tem que ter um diagnóstico dessa realidade, muitas vezes até com mapeamento dos processos de trabalho e os problemas enfrentados por cada um dos setores no serviço. Definimos estratégias específicas para cada um dos serviços e para a instituição como um todo. Fazemos um planejamento onde definimos ações claras, que atores, que pessoas, que setores e que recursos humanos vão atuar em cada um desses setores. Fazemos o gerenciamento desse processo de mudança e de ajustes, com muita transparência e agilidade. Eu gosto muito de enfatizar o gerenciamento ágil que a gente utiliza nas redes de saúde, que é uma forma de planejar e de agir com muita mais racionalidade, muita mais efetividade. E em ciclos a gente vai trabalhando, vai ajustando, vai melhorando os nossos resultados, reduzindo o absenteísmo, melhorando a qualidade do atendimento e da assistência dos nossos pacientes e sempre fazendo reavaliações, e a partir dessa reavaliação, dessa nova situação na qual a gente conseguiu chegar, a gente vai fazer novos ajustes, novas estratégias e cada vez mais qualificar o serviço. Bem, espero ter podido auxiliar vocês, esclarecendo um pouco melhor as questões relacionadas ao absenteísmo de pacientes em nosso serviço de saúde. Espero que vocês possam estar estimulados a procurar diagnosticar bem esse problema, dimensionar ele, procurar definir boas estratégias de trabalho para reduzir o absenteísmo, planejar bem as ações, executar elas dentro do gerenciamento junto com as suas equipes através de um gerenciamento ágil, e que a partir disso vocês possam qualificar cada dia mais o seu serviço de saúde. Estamos à disposição de vocês nas redes de saúde, vocês têm os nossos contatos, então, por favor, sinta-se à vontade para interagir com a gente, para enviar comentários, através de todos os canais. A gente está sempre à disposição de vocês para ajudá-los e sempre trocar experiências para qualificar cada vez mais o serviço de saúde do Brasil.